Nós agora te pedimos também pela tua palavra que será trazida a nós, Senhor, que possamos recebê-la, guardá-la, Pai, bem trancada dentro do nosso coração, para que no tempo certo, Senhor Deus, nós possamos dar o fruto que o Senhor quer que venhamos a dar, Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Amém. Pastor Jorge, por favor. Hoje, o pastor Jorge tem a responsabilidade, né, de trazer a palavra do Senhor. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Deus abençoe a sua vida, amém? Abra a sua Bíblia aí, Marcos, capítulo de número 2. Obrigado, meu amado. Eu vou aproveitar e beber um pouquinho aqui. Rapaz, tá gelado, hein? Marcos, capítulo 2. Esperar ali o nosso projetor encontrar ali também. Se você tiver aí uma Bíblia por perto aí, no seu celular, no seu tablet, ou até mesmo de papel, abra aí para você participar conosco. Amém? Aliás, a orientação que você tem recebido dessa igreja é que quando você vier para a igreja, não só para a escola bíblica dominical não, tá, queridos? Todos os cultos, traga a sua Bíblia. Amém? Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. Nós estamos em pleno mês na campanha de missões. Não é isso, queridos? Missões mundiais, se não estou enganado, né, Júlia? Missões mundiais, né? Tem até aqui atrás, você pode ver, missões, um dever de todos. Eu quero trazer uma palavra bem voltada para com esse tema, para essa área, digamos assim, tá? Diz assim, Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Verso 3. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amém, queridos? A passagem é muito conhecida, muito pregada, muito falada. Quando você abre na internet para pesquisar sobre essa palavra, você vê inúmeras pregações, inúmeros estudos, inúmeros esboços, inúmeros vídeos. Enfim, é uma palavra muito conhecida. Mas eu confesso aos irmãos que, quando o pastor me pediu para estar pregando hoje, a gente está falando de missões e me veio ao coração essa passagem, porque é uma passagem que eu amo, eu acho essa passagem sensacional. Principalmente porque eu vejo aqui que esses homens, eles cumpriram, digamos assim, aquilo que nós podemos chamar de a verdadeira missão da igreja. Porque o que esses homens fizeram? Eles pegaram um paralítico, um coxo, enfim, como você quiser chamar, e levaram aquele homem até Jesus. E eu entendo, queridos, que essa é a principal missão da igreja: levar vidas a Jesus. A gente pode, obviamente, usar alguns recursos, digamos assim, né? Deus usa alguns na ministração da palavra, Deus usa alguns no louvor, né? Cantando, como os irmãos estavam fazendo aqui à frente agora.
Deus usa outros através da oração. Enfim, são recursos que Deus utiliza, mas que, na verdade, a intenção da utilização, digamos assim, desses meios, desses métodos, desses recursos, a intenção principal, final, é fazer o quê? Levar vidas a terem uma experiência com Jesus. E foi o que esses homens fizeram. E aqui, queridos, quando a gente vai lendo esse texto, a gente vai vendo, a gente vai entendendo que esses homens, eles foram muito bem-sucedidos nessa missão. Eles tiveram muito êxito, muito sucesso nessa missão. E eu entendo que nós, como igreja, também queremos ser bem-sucedidos nessa nossa missão de levar vidas a Jesus. Então, queridos, eu quero aprender com você nesse tempo que eu tenho aqui, conversar um pouquinho com você sobre algumas lições que esses homens deixam para mim e para você como igreja, já que nós entendemos que temos essa missão e queremos executar essa missão com louvor, com êxito, com sucesso. Então eu quero dividir com você, compartilhar com você que está aqui, você que está em casa também nos acompanhando, algumas coisas que eu aprendo aqui com a vida desses homens, para que nós também sejamos bem-sucedidos na nossa missão. Amém, queridos? Porque pode ser que eu vá te dar uma notícia hoje que você não saiba ainda, mas você tem uma missão. Amém, queridos? Você sabe disso? O Evangelho de João diz o quê? Não foste vós que me escolhestes a mim. Jesus falando para mim e para você, mas fui eu que vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. É lógico que se nós entrarmos no contexto aqui desse versículo, a gente vai falar aqui mais 1 hora e a gente sabe que é muito extenso, muito profundo, mas eu entendo que um dos frutos que ele está falando aqui também é vidas para o reino. Amém, igreja? Então vamos aprender algumas coisas aqui, porque eu aprendo algumas coisas aqui com esses homens que são sensacionais. A primeira coisa que eu aprendo aqui que me chama a atenção. Esses homens, eles foram capazes de perceber a necessidade daquele paralítico, daquele coxo. Eles foram capazes de perceber a necessidade do outro. Essa é a primeira coisa que eu aprendo aqui com esses homens que eu acho sensacional e que se nós, como igreja, queremos ser bem-sucedidos na missão, nós precisamos aprender a desviar um pouquinho o olhar de nós mesmos, a desviar um pouquinho o olhar dos nossos problemas, das nossas necessidades e começarmos a prestar um pouquinho mais de atenção nos problemas, nas lutas, nas necessidades daqueles que muitas vezes estão ao nosso redor. Mas temos muita dificuldade de fazer isso. Por quê, pastor? Pelo que eu acabei de falar para você. Porque, na verdade, queridos, nós, na grande maioria das vezes, estamos sempre muito preocupados com os nossos problemas, estamos sempre muito preocupados com as nossas lutas, estamos sempre muito preocupados com as nossas dificuldades, que, na verdade, na grande maioria das vezes, na grande maioria das pessoas, digamos assim, dimensiona as suas dificuldades. Como assim, pastor? Eu vou explicar. Quando nós falamos da dificuldade do outro, ela não é nem tão grande assim, né? Mas geralmente quando falamos da nossa dificuldade, aí ela é grande. Quando falamos do nosso problema, aí é um problema grave, aí é um problema difícil. Mas quando é o outro, nem tanto assim. Não é verdade, queridos? Porque temos essa dificuldade de olhar e de perceber a necessidade do outro. E quando eu medito sobre isso, queridos, eu me lembro de um camarada sensacional chamado José do Egito. Na verdade, o nome dele não é José do Egito, não, tá, queridos? Só para você entender que eu estou falando não de José, pai de Jesus, mas do José que se tornou governador do Egito. Que dentre as muitas lições que eu aprendo na vida de José, tem uma coisa que me chama a atenção, uma passagem que muito me chama a atenção. Eu sei que você conhece a história. Depois que José foi preso, acusado de assediar a mulher do Potifar, sendo que ele não tinha feito nada daquilo, ou seja, ele estava preso ali injustamente, era inocente, depois de ter sido vendido pelos irmãos que na verdade queriam matá-lo, e aí a Bíblia diz que um dos irmãos chamado Rubem interviu ali no momento que eles iam matar José, e acabaram que eles venderam José para o Egito, e José acabou sendo preso. Os irmãos conhecem a história, a grande maioria, pelo menos eu acredito que conheça, mas o que eu quero dizer para você? Que José, depois de ter sido acusado de assediar a mulher de Potifar, José foi preso. E aí a Bíblia nos diz, queridos, que um dia José está lá preso, e aí de manhã ele acorda e junto com outros presos, estavam ali o copeiro e o padeiro do palácio. Estavam presos ali também, acusados de algumas coisas, enfim. E a Bíblia nos diz, queridos, que de repente um dia de manhã, José olha para o semblante daqueles homens, e José percebe que aqueles homens estavam entristecidos.
E sabe o que me encanta nesse trecho? Porque José, queridos, como eu falei para você, José ele foi vendido pelos irmãos, sendo que os irmãos queriam matá-lo. E aí, depois de ter sido levado para uma nação totalmente estranha, ele foi trabalhar na casa de um camarada chamado Potifar. E ali Deus começou a abençoar José, a abençoar a casa daquele homem, sendo que a mulher de Potifar começou a se interessar por José, e começou a assediá-lo de tal maneira que um dia ela armou uma cilada para pegar José sozinho, e aí ela tenta agarrar José, e José foge, sendo que ela fica com algumas peças de roupa, digamos assim, dele na mão, e aí ela acusa José de que José tentou assediá-la, de que José tentou abusar dela sexualmente, e aí por conta disso José é preso. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você o seguinte, queridos, que José tinha problemas de sobra. José tinha inúmeros motivos para estar, digamos assim, voltado para os seus problemas, para as suas dificuldades, para as adversidades que ele estava passando, que não eram poucas. Depois de ter sido vendido pelos irmãos que queriam matá-lo, ele estava ali preso injustamente, porque se negou a se deitar com uma mulher que o assediou. Agora, mesmo vivendo tudo isso, mesmo enfrentando todas essas adversidades, José, ele foi capaz de perceber que ao redor dele tinham algumas pessoas que estavam passando por dificuldades, passando por problemas. Eu acho isso sensacional, queridos. A capacidade de José, mesmo em meio às lutas que ele estava passando, mesmo em meio às dificuldades que ele estava enfrentando, José foi capaz de perceber no outro a dificuldade, a dor do outro. E os irmãos conhecem a história, queridos. E quando você lê a história de José, você fica encantado, porque a gente percebe, queridos, que foi ali que Deus verdadeiramente começou a mudar a história da vida de José. Por quê, pastor? Porque os irmãos sabem que ele percebeu que o copeiro e o padeiro estavam tristes, e ele foi conversar com eles relataram os sonhos para José. José interpretou os sonhos dos dois, e como José interpretou, assim aconteceu. E sendo que ele disse para o padeiro, olha só, quando você estiver lá, para o copeiro, quando você estiver lá diante do faraó, lembra de mim. E passaram-se alguns anos, se não estou enganado, acho que mais 2 anos, e aí o copeiro se lembrou de José, porque faraó também teve um sonho que ninguém conseguia interpretar, e aí o copeiro falou, tinha um camarada lá na prisão que a gente teve um sonho, eu e o padeiro, e ele interpretou e aconteceu exatamente como ele falou. O faraó mandou chamar José, e os irmãos conhecem a história, ou seja, porque José percebeu, queridos, a dor do outro. Interpretou o sonho do copeiro e através daquela interpretação ele foi levado à presença de Faraó e ele foi levado ao governador do Egito. Você está conseguindo compreender, queridos, como é que muitas vezes nós deixamos de perceber aqueles que estão à nossa volta? Eu aprendo isso com esses homens aqui. Eles perceberam que ali tinha um camarada que estava precisando de outra coisa. Eles entenderam que eles podiam fazer alguma coisa por aquele homem. Porque só você perceber já é uma bênção, já é, digamos assim, uma vitória, já é um progresso. Mas só perceber e não fazer nada, está entendendo, Edivaldo? Não tem muita vantagem. Está entendendo, Newton? Eu sei que meu irmão está passando luta. Também. Mas não faço nada para ajudá-lo. Esses homens entenderam que eles podiam fazer alguma coisa por aquele homem. Sabe qual é o problema, queridos? Muitas vezes até percebemos a dificuldade do nosso próximo, mas nós limitamos o nosso poder de ação. Primeira coisa que a gente pensa, meu irmão está passando por necessidade, mas eu não posso fazer nada por ele. Não é geralmente assim que a gente pensa, queridos? E deixa eu dizer uma coisa para você, na grande maioria das vezes, nós podemos. Uma vez uma irmã falou assim para mim, eu estava passando por um determinado problema, aí eu contei a situação para ela, até para dividir, para desabafar, para até ela me ajudar, me orientar, uma irmã muito mais velha do que eu, inclusive uma das responsáveis por eu estar hoje no Evangelho. Aí eu me lembro que no final ela falou assim para mim, Jorge, eu não posso fazer nada por você, isso me angustia. A única coisa que eu posso fazer por você é orar. Eu falei para ela, minha querida, então você já está fazendo o mais importante. Você está conseguindo compreender? Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque muitas vezes nós falamos, eu não posso fazer nada pelo meu. Pode sim. Você pode, pelo menos, orar. Pastor, eu não posso ir para missões. Você pode orar pelos missionários. Você está conseguindo compreender? Esses homens entenderam que eles podiam fazer alguma coisa. Agora, não ficaram só no campo da teoria. Porque muitas vezes, queridos, me perdoe a minha sinceridade, você que está em casa, eu sei que você vai entender. Muitas vezes nós falamos assim para o irmão, eu vou orar por você. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos tremendo cara de pau. Primeiro,
não oramos coisa nenhuma. Na grande maioria das vezes, nem esquecemos. 5 minutos depois, você já esqueceu o que te falaram. Eu estava conversando ali atrás, agora há pouco, com uma pessoa que me relatou um fato bem atual. Eu já guardei no meu coração. Eu falei, Senhor, não deixa eu esquecer. Porque eu quero orar por esse problema. Para Deus dar vitória. E eu sei que vai dar. Tanto que eu pedi à pessoa, me mantenha informado. Mas na maioria das vezes nem oramos. E segundo, muitas vezes, queridos, não é só oração que é necessário, não. Vou dar um exemplo aqui, que foi o que eu falei até hoje na nossa live, na meio-dia. Chega para você e fala assim, pastor, estou passando um problema lá em casa, pastor. Eu falei, irmão, o que está acontecendo, meu amado? Pastor, não tenho o que comer. Aí, eu tenho, varão, a minha despensa em casa, abastecida direitinho, sabe? Aí eu falo assim para o irmão, irmão, eu vou orar pelo irmão para Deus abençoar o irmão. Cara de pau que nós somos, né, queridos? Me perdoe a minha sinceridade, sem querer escandalizar os muitos. Você está conseguindo compreender? Mas é que na maioria das vezes, o que, que nós pensamos na necessidade do outro? Ah, pastor, eu não posso fazer nada. Podemos sim, queridos. Na grande maioria das vezes, não fazemos porque não nos esforçamos, não queremos, não nos interessamos. Aprendo isso aqui com esses homens. Amém, igreja? Vamos seguir por causa do nosso horário. Eles entenderam que eles podiam fazer alguma coisa por aquele homem. Outra coisa que eu aprendo. Eles entenderam que eles precisavam unir as suas forças. E eu acho isso aqui muito legal. Eram 4 homens. E eles ali decidiram fazer alguma coisa por aquele homem. E decidiram que iam fazer alguma coisa por aquele homem juntos. Queridos, aí começa a complicar. Sabe por que começa a complicar, amados? Porque nós temos muita dificuldade de fazer as coisas juntos. No nosso meio não é diferente. Você quer ver uma coisa? Vou usar aqui um linguajar que eu sei que você conhece. Na nossa igreja, por exemplo, a gente usa os chamados departamentos, né? Antes eram ministérios, que agora são departamentos. Aí a gente fala assim, vamos fazer um evento. Quem é que vai liderar, quem é que vai coordenar o evento? A gente vai até ter um evento agora dia 3 ou 4 de julho, eu não sei, né? Um desses sábados aí, o primeiro sábado de julho. Você está convidado para estar conosco na porta da nossa igreja. Suponhamos que quem vai coordenar o evento é o ministério, é o departamento de quê? De louvor. E aí, você convida o irmão irmão fala assim, ah, pastor, não vou não. Eu não vou porque eu não sou do louvor. Agora, queridos, olha aqui para mim. É um evento do louvor ou é um evento da igreja? É de quem? Da igreja. Você pode não fazer parte do louvor, mas faz parte da igreja. Então participe. Mas nós temos imensa dificuldade de trabalhar juntos. Não é assim? Aqui, queridos, não precisa ir longe, aqui quando a gente tinha culto jovem, eram raríssimos as pessoas de mais idade. Por quê? Subentende-se que culto de jovem é só para quem? Só para jovem. Eu vim aqui, eu sou jovem, né? Aleluia. Ah, vamos fazer um culto de senhoras. A não ser, queridos, que seja um evento específico. Exemplo, vamos fazer um culto para as mulheres. Nesse dia, a pessoa que vai pregar vai trazer uma palavra específica para as mulheres, assunto voltado para as mulheres. Aí eu entendo que só venha mulheres. Não estou falando desses cultos específicos voltados para determinados auditórios. Não é isso. Estou falando de eventos em geral, queridos. Mas temos dificuldade. Esses homens aqui, eles entenderam que eles precisavam unir as forças e precisavam vencer as suas diferenças. Querido, andar junto é saber lidar com a diferença. Você quer ver um exemplo aqui bem prático desses homens aqui? Quantos homens eram na passagem aqui, querido? Responde para mim, quantos? Pode falar bem alto. 4 homens. Será que esses 4 homens eram todos do mesmo tamanho? Respondam para mim, sim ou não? Muito provavelmente, não. Primeira diferença, de tamanhos diferentes. Eu sei que eu já passei por essa experiência. Você já experimentou carregar alguma coisa pesada com alguém que tem um tamanho diferente do teu? Eu já passei por isso. Fui carregar uma vez uma caixa d'água, com um cara que era maior do que eu. Passei um sufoco.
Passei um sufoco. Ele falou, Jorginho, vai na frente. Ele levantou a caixa d'água, a caixa batia aqui na minha cabeça, eu fui todo curvado. Eu falei, varão, tá dando certo, nós vamos trocar. Fui para trás. Deu no mesmo, que ele levantava a caixa d'água, o bagulho ficava na minha testa, eu fui assim. Ó. É difícil você carregar algo com alguém que tem um tamanho diferente do seu. Com esses homens não deve ter sido muito diferente não, queridos. E detalhe, o que eles estavam levando? Um homem em cima de uma cama. Então pressupõe-se que aquela cama tinha que estar, no mínimo, nivelada. Porque senão o que ia acontecer com aquele homem? Se a cama estivesse pendendo para um lado ou para o outro, ia acontecer o que com ele? Ia rolar, ia cair. Aí o bichinho que já estava todo estrupiado ia piorar em toda a situação, né? Então, de repente, queridos, eu estou conjecturando só para você entender. De repente, aquele que era um pouco mais alto do que os outros, tinha que carregar aquela cama um pouquinho encurvado. E aqueles que eram menores do que os outros, tinham que carregar a cama um pouquinho mais alto. Tudo isso para que aquele homem não caísse daquela cama. Trabalhando juntos, um se esforçando para amenizar ao máximo as diferenças, preocupados com aquela vida que estava em cima daquela cama. Queridos, olha para mim que tem uma lição sensacional aqui. Quando nós começarmos, igreja, presta atenção você que está em casa. Quando nós começarmos a priorizar as vidas acima das nossas diferenças, as coisas vão começar a acontecer. Mas nós não abrimos mão. Eu tenho a minha opinião, irmão. Irmão, eu sou assim mesmo. Eu penso assim, ninguém muda meu pensamento. Trouxa é tu, o pensamento é teu, tu pode mudar. O meu pensamento é meu, muda a hora que eu quero. É meu, né? Mas tem gente que é assim, queridos. Sabe aquela coisa rígida? Os engenheiros, arquitetos, enfim, a galera que entende da área, diz que estrutura muito rígida tende a rachar e ruir. Estrutura tem que ser maleável. A Ponte Rio-Niterói ela é construída sobre cilindros. Você sabia disso? E você pode ver que quando venta muito, eles até fecham, porque ela literalmente ela vai de um lado para o outro. Foi mal feita? Pelo contrário. É essa maleabilidade que faz com que ela não desabe diante das tempestades. Às vezes somos muito rígidos, queridos. E no primeiro vento, rachamos e ruímos. Não abrimos mão, eu não abro mão da minha opinião. Irmão, se for por o bem de uma vida, eu abro mão da minha opinião. Você está conseguindo compreender? Inclusive, você vai perceber que esse era o problema de Jesus com os fariseus. Jesus não era contra a lei, Jesus não era contra o que eles pregavam, nada disso. Jesus só era contra eles porque, primeiro, pregavam uma coisa e faziam outra. E segundo, muitas vezes colocavam a lei, o costume, a cultura, a opinião acima da vida. Aí dá problema. Aí dá problema porque a vida tem que ser prioridade. Você quer ver uma coisa? Vou fazer uma pergunta para você que você é inteligente, você que está em casa vai entender também. Avançar o sinal vermelho, está certo ou está errado? Está certo ou está errado, igreja? Está errado, não é? É passível de multa e o dinheiro é legalzinho. Avançar o sinal vermelho, eu passei uma vez no sinal amarelo, não foi, amor? E o negócio chegou lá em casa. Aí eu pergunto a você, uma ambulância com uma pessoa precisando urgentemente chegar num hospital. Essa ambulância avançar o sinal, está certo ou está errado? Não, mas avançar o sinal não é errado? E por que a ambulância pode? Porque ali, entre obedecer à lei e salvar uma vida, a prioridade qual é a igreja? A vida. Você está conseguindo compreender? A gente precisa entender isso. Esses homens entenderam isso. E de repente, queridos, a Bíblia não fala não, mas eu vou conjecturar. De repente, nem os quatro não concordaram de imediato. De repente teve um que falou assim, rapaz, vamos levar esse cara para onde, cara? Esse camarada já está todo ruim, rapaz. E vou dizer uma coisa para vocês, Jesus de repente até passou por aqui, já viu esse cara aí, não curou ele porque não quis. Porque tem um ditado aí, né, que diz mais ou menos o seguinte, quando a gente não quer fazer, a gente arruma desculpa. E quando a gente quer, a gente tira os obstáculos, não é assim? Deixa ele aí, cara. A gente não sabe nem onde Jesus está.
Vamos ficar andando com esse camarada para lá e para cá até achar Jesus. Vai que a gente chega lá e Jesus nem faz nada por ele. Olha a vergonha que a gente vai passar. Será que não tinha no meio dos 4 ali um assim? Sempre tem no nosso meio, né? Porém, a Bíblia diz, queridos, que eles decidiram que eles iam levar. E eu aprendo mais algumas coisinhas aqui para a gente continuar. Diz assim, queridos, aleluia. Aqueles homens entenderam que eles podiam fazer alguma coisa por aquele homem, que eles precisavam unir as forças. E eles entenderam que era importante a participação dos 4. 4 homens. Muito provavelmente, cada um pegou numa ponta da cama, sim ou não? De repente, né, arrumaram um varal, alguma coisa assim, né? Que não era hoje em dia, que tem a maca com a rodinha, não tem nada disso não, filho. Era, né, levar mesmo. Então, era cada um pegando de um lado. 4. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se dos 4, um fala assim, olha, eu não vou. Não vou porque esse negócio não vai dar certo, esse cara cai aí, vai arrumar problema pra gente. Se vocês quiserem, vocês vão. Aí, ao invés de 4, fossem só 3. O que ia ter que acontecer? Obviamente, ia ter que ir 2 na frente e um atrás, ou vice-versa. Sim ou não? Aí eu pergunto para você, aquele que estivesse sozinho, ou atrás ou na frente, não ia ficar mais pesado o negócio para ele? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Sim. Quando nós dividimos, fica mais leve. Você não é descartável. Você é importante nessa missão. Às vezes, queridos, o diabo tenta soprar no ouvido de alguns irmãos. Irmão, vem cá, você sabe pregar? Você sabe cantar? Você nem ora. A gente quase não ouve a tua voz na igreja. E muitas vezes nós acabamos nos convencendo que nós somos dispensáveis. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você não é dispensável no reino. E a gente pensa que muitas vezes, por causa da posição, alguns são mais importantes que outros, né? Eu não sou nem um pouquinho mais importante do que o irmão Albino que fica lá na porta recebendo você quando você chega. O que eu estou fazendo aqui agora não é nem um pouco mais importante do que o irmão Albino faz ou os porteiros fazem quando você chega. É tudo para a glória do reino. Esses homens entenderam isso. Para o sucesso da missão, os 4 eram necessários. Você é necessário na missão. Amém, queridos? Vamos seguir aqui por causa do nosso horário. Outra coisa que eu aprendo aqui. Olharam para o homem, perceberam a necessidade, juntaram, né? Vamos fazer alguma coisa por ele. E aí eles traçaram um plano. Olha que coisa legal. Acredito eu, né? Que se juntaram e falaram assim, mas vem cá, como é que a gente vai levar esse cara? Pô, não dá para levar na carcunda, não tem como. Né? Vamos revezando, cada um leva um pouquinho. Não, não vai dar certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos arrumar uma cama. Para levar ele. A gente arruma uma cama, leva ele, a gente vai devagarzinho. A gente vê onde está Jesus. Chega lá, a gente bota ele na frente de Jesus, vamos ver o que Jesus vai fazer. Traçaram um plano, aleluia. Querido, você tem feito planos para a tua vida? Você tem feito planos para a tua vida espiritual? Você tem feito planos para que você possa crescer na sua vida espiritual? Porque se você é membro, agora eu posso falar isso com muito orgulho, queridos. Se você é membro da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, você tem oportunidade de crescer, de aprender da palavra. Esses homens traçaram um plano, uma estratégia. Traça uma estratégia para a tua vida. De vez em quando a gente ouve nos gabinetes alguém fala assim, pastor, eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia. Acho que se eu pedir para você levantar o braço aqui, a grande maioria vai levantar o braço, né? Quantos tem dificuldade de ler a Bíblia? Eu acho que é a grande maioria. A gente lê tudo, né? Tudo. Quando chega na hora de ler a Bíblia, 2 versículos. Dá um sono que a gente não sabe de onde vem, né? As letras começam a embaralhar, né? Então traça uma estratégia. Começa a ler em voz alta. Pastor, mesmo assim me dá sono. Então começa a ler em voz alta de pé, andando. É uma estratégia. É um plano. Foi
isso que esses homens fizeram, traçaram um plano. Parece coisa de doido, levar um paralítico, o cara já está paralítico. Andando, né? Dentro de casa, lendo a Bíblia, parece coisa de louco, não é assim? Às vezes a gente tem que dar uma de louco mesmo, querido. Esses homens traçaram um plano, vamos seguir aqui por causa do nosso horário. Não só traçaram um plano, mas também colocaram o plano em prática. Porque não adianta nada você traçar um plano bonito, que eu conheço uns camaradas que eles são bons de planejar, mas só fica no papel. Esses homens traçaram um plano e colocaram o plano em prática. Bom, já sabemos o que vamos fazer? Vamos pegar esse cara, vamos levar, né? Então vamos fazer a cama lá, fizeram a cama, agora vamos botar ele. Botaram a cama devagarzinho, botaram ele, botaram, levantaram e foram em frente. Aleluia. E foram em direção aonde estava Jesus. Só que a Bíblia diz, queridos, que Jesus estava numa determinada casa, em Cafarnaum. Jesus era famoso, onde Jesus chegava rapidinho, né? Parecia uma galera. E quando esses homens descobriram onde Jesus estava, foram até a residência onde Jesus estava. Chegando lá, o que aconteceu? A casa estava o quê? Lotada, Maria, gente pra caramba. E não é só gente dentro da casa não, gente do lado de fora. E aí eu acredito, queridos, que a Bíblia também não dá detalhes, mas eu posso conjecturar só para te ajudar e fazer você imaginar a passagem, né? Acredito que de repente, quando eles chegaram, deve ter um olhado para a cara do outro, né? Aí alguém deve ter falado assim, deu ruim. Aí o outro deve ter virado e falado assim, vamos fazer o seguinte, olha só, a gente já trouxe ele até aqui. Jesus está aí dentro, daqui a pouco ele vai ter que sair. Vamos fazer o seguinte, gente, deixa ele aí. Quando Jesus sair, Jesus vai ver ele aqui, Jesus cura ele. Foi isso que esses homens fizeram, queridos. Eles deixaram o paralítico ali na porta, para quando Jesus sair, vamos deixar ele aqui e botar um bilhete para Jesus. Ou então chama alguém, olha só, meu amigo, Jesus está aí, né? Faz um favor para mim, quando ele sair, fala com ele que a gente trouxe o camarada, a gente deixou aqui, quando ele sair, dá um toque nele para ele dar uma moral a esse cara aqui, pode ser? Já fizemos bastante. Foi isso que eles fizeram, igreja? Não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus te der uma missão, vá até o final. Aí, de repente, alguém teve uma ideia maravilhosa. Outra ideia de doido. Olha só, gente, não dá para entrar não, né? Pela porta não tem como. Pela janela piorou. E pelo telhado? Pelo telhado? É pelo telhado. E aí deve ter rolado uma discussão entre eles ali, com certeza, né? Cara, não vai dar certo, negócio de levar para o telhado. Como é que a gente vai virar esse camarada? Esse cara vai cair. Até que decidiram que iam subir. E subiram. Subiram, abriram um buraco no telhado. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Esses homens não pararam diante dos obstáculos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você parar diante de todo obstáculo que surgir diante de você, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Se você desistir diante da primeira barreira, você nunca vai ser bem sucedido na missão. Subiram com aquele homem pelo telhado. Será que foi fácil, igreja? Imagina a cena. Será que foi fácil? Eu já subi escada com uma pessoa na cadeira de roda. Foi eu e mais 2 pessoas. E vou dizer uma coisa para os irmãos, tá? Os outros camaradas que estavam comigo, os meninos eram fortes. E a pessoa que estava na cadeira de roda não era nem tão grande assim. Não estou falando de um pastor Carlos da vida, não. O camarada era um pouquinho menor. E vou te falar um negócio. Na cadeira de roda, Rebeca, foi o maior sufoco para a gente subir 2 andares com o camarada. Imagina um camarada numa cama, para subir no telhado. Não tinha escadinha, não. E olha que a gente subiu uma escada legalzinha. A escada era assim, né, de um prédio, mas uma escada até espaçosa. Só que o cara pesado, a cadeira também já era pesada. A gente chegou lá em cima, os 3, quando a gente chegou na porta do cara, rapaz, que alívio. Acho que eu nunca subi uma escada tão grande na minha vida igual aquela. Imagina um camarada em cima de uma cama, para subir pelo telhado. Mas foi isso que esses homens fizeram. Porque aqueles homens, queridos, eles tinham um propósito.
Aqueles homens, eles tinham um alvo. Aqueles homens, eles tinham um objetivo. Qual é o teu alvo? Qual é o teu propósito? Quais são os teus objetivos? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Me angustia principalmente quando eu converso com alguns jovens. E eu pergunto, o que você pretende? Como diz um amigo meu, né? Ele canta aquele louvor, deixa a vida me levar. Não tem alvos, não tem objetivos, não tem propósitos. Esses homens tinham um propósito definido. Nós vamos pegar esse camarada e vamos levar ele até Jesus. Vamos colocar ele diante de Jesus. E nada nem ninguém vai nos impedir. Subiram no telhado, subiram com o homem. Não me pergunte como, porque a Bíblia não dá detalhes. Mas sem dúvida nenhuma não foi muito simples. Abriram um buraco. Agora você imagina aquela galera dentro da casa, de repente alguém abre um buraco no telhado. Começa a cair coisa em cima dos outros. Muito provavelmente caiu até alguma coisa em cima de Jesus. Porque a Bíblia diz que eles abriram um buraco onde Jesus estava. A casa cheia de gente, Newton. Deve ter olhado, gente, o que é isso? Quem são esses malucos? O que esses caras estão fazendo? Vocês estão doidos? Mas eles não deram ouvidos. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Se você quer ser bem sucedido na missão, você não pode ficar parando para dar ouvidos a tudo que dizem. Isso não vai dar certo não, pastor. A gente já fez isso várias vezes. Quantas vezes eu já ouvi isso? É assim mesmo, pastor. Começa empolgado, daqui a pouquinho vai esfriando. Aqueles homens não deram ouvidos, queridos. Abriram o buraco e desceram o homem pela corda. A Bíblia diz, amados, que Jesus, vendo a fé daqueles homens, aleluia, botou o paralítico diante de Jesus. Jesus disse para o paralítico, os irmãos conhecem, a gente leu aqui: filho, os teus pecados estão perdoados. Aí os religiosos, quem é ele para falar desse jeito? E por acaso ele é Deus para perdoar pecados? Na verdade, aqueles homens levaram aquele paralítico para Jesus curar a paralisia dele. Mas a primeira coisa que Jesus falou, os teus pecados estão perdoados. Sabe por quê, queridos? Porque a principal intenção de Jesus não é curar a tua enfermidade física. A principal intenção de Jesus comigo e com você é perdoar os nossos pecados e nos habilitar para morar no céu com Ele. Aleluia! E é por isso, queridos, que eu posso até conjecturar sem cometer nenhuma heresia, que tem determinadas enfermidades que Jesus não cura. Não é verdade? Eu tomei a vacina esses dias, né? Eu falei até para alguns irmãos, falei até para o Carlão. Falei para Jesus, falei, Senhor, eu vou tomar a vacina, não quero sentir nada. Senhor, todo mundo está sentindo um negócio, eu não quero sentir nada não, Senhor. E eu estava com fé, que ele não ia sentir nada. Tomei a vacina, segunda-feira, no dia que teve o culto especial aqui. Irmão, quando acabou o culto, eu já estava cheio de frio sentado. Eu estava cheio de frio sentado aí no banco. Aí cheguei, fui buscar minha bênção aqui na minha sogra. Eu cheguei, quando ela entrou no carro, falei, filha, fecha os vidros, fecha tudo, que eu estou me tremendo. 2 dias com febre. Aí eu falei pro Carlão, Carlão, eu pedi para Jesus não sentir nada mais, que ele não me ouviu. Aí a Beth, o negócio nesse não tá bom para tudo, né? Aí eu vou ficar de biquinho com Jesus? Porque eu não queria sentir, Jesus deixou eu sentir febre. Ele que sabe, querido. A intenção dele, o principal alvo dele não é curar sua enfermidade física. Ele pode fazer também. Mas a intenção principal de Jesus era salvar aquele homem, perdoar os pecados daquele homem. Foi isso que ele fez. Ah, mas não pode falar assim, então não tem problema. Então, vocês querem o quê? Então, meu filho, fica em pé. Pega a tua cama e vai embora para casa. O paralítico levantou, botou a cama nas costas, queridos. Aleluia. Eu acredito que eu vi um pastor uma vez falando, eu acredito que ele deve ter feito isso mesmo. Ele botou a cama nas costas, mas deve ter perguntado, gente, tem alguém querendo subir na cama aqui? Sobe que eu levo. E o povo ficou assim, ó. Gente, o que aconteceu aqui no nosso meio? E sabe o que eu aprendo aqui para a gente encerrar por causa do nosso horário? Foi uma festa. Aquele paralítico, agora ex-paralítico, era a grande sensação. Deixa eu fazer uma pergunta para você.
Você sabe o nome desses homens? Desses 4 homens que levaram esse paralítico? Alguém sabe? Pastor Luiz, o senhor sabe o nome desses homens, pastor? Não cita, né? Vou dizer uma coisa para você, querido, para a gente fechar. Se você pretende executar essa missão para ficar famoso, para receber os louros da vitória, você está enganado. Nem se sabe o nome daqueles homens. Nem se sabe o nome deles. A Bíblia não cita nem o nome deles. Mas esses homens deixaram lições preciosas para mim e para você. Conta-se uma vez, né, uma ilustração que um homem chegou no céu e falou assim para Jesus: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre aqui quem são os homens que foram os mais famosos lá embaixo para o Senhor. Os homens que se destacaram diante de Deus lá embaixo, me mostra eles. E conta essa história que Deus falou assim para o homem: não adianta eu te mostrar eles, sabe por quê? Porque você não vai conhecer nenhum deles. Homens e mulheres de grande destaque diante de Deus, muitas vezes não são destaque na sociedade. Muitas vezes não vai se saber nem o nome, mas que deixou para mim e para você lições maravilhosas. Esses homens ensinaram para mim e para você que a gente deve fazer isso aqui. Quer ser bem sucedido na missão? Então olha aqui, ó. Aprenda com eles. Aprenda com eles. Fique em pé, queridos, que eu quero orar pela sua vida, que eu já passei do meu. Vamos orar, queridos? Se você quer ser bem sucedido na missão, eu quero orar por você agora. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Ajuda-nos, porque assim como esses homens, nós queremos ser bem-sucedidos na missão que o Senhor nos confiou. Na missão de levar o teu nome, a tua palavra, de levar vidas a terem experiência contigo, Senhor. Por isso nos capacita, nos ajuda, Senhor Deus. Nós precisamos que o Senhor nos ensine a cada dia a vencermos, Senhor Deus, as nossas diferenças, a vencermos aquilo que nós muitas vezes colocamos como obstáculos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos ser bem-sucedidos nessa nobre missão. Em nome de Jesus, é o que nós te oramos. Nós colocamos agora a vida de cada um dos teus filhos, Senhor Deus. O Senhor conhece cada necessidade, cada drama, cada luta, cada dor, cada dificuldade, Senhor Deus. Por isso, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Eu quero te apresentar cada pedido que já foi apresentado ali no celular, que nós já falamos hoje na parte da manhã, na nossa live de tarde. Quero te apresentar, Senhor Deus, os teus servos que estão aqui no santuário nessa noite. Senhor Deus, os familiares dos teus filhos. Toma cada luta, cada batalha. Ó Deus, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que o Senhor possa abençoar o lar, a família, a vida de cada um deles. Em nome de Jesus, Paizinho, é o que te oramos e te agradecemos. Amém. Faz assim com a sua mão que eu quero abençoar você. O louvor vai cantar e logo depois eles mesmos vão estar encerrando o nosso culto nessa noite. Em nome de Jesus. Faz assim com a sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, com todos. Deus abençoe a sua vida, você também que nos acompanha pela internet. Deus te abençoe e te dê uma noite de quarta-feira maravilhosa, abençoada, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.
merecida vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite a todos.